Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. E hoje eu decidi fazer um combo para comemorar o vídeo de número 10 da nossa playlist Historiando pelos Livros. Então a gente vai falar sobre um tema e eu vou dar 5 dicas, 5 livros que eu acho que são fundamentais para a gente abordar o tema. Antes de dizer qual que é o assunto, queria ressaltar uma coisa. A história busca responder, na verdade, algumas perguntas que são feitas no presente. São angústias nossas do presente, que a gente retorna ao passado para tentar compreender de forma mais profunda. Pensando nisso, quais são alguns problemas centrais hoje que nós vivemos no Brasil? Primeiro, a desigualdade econômica, que é muito forte. Para isso, então, a gente precisa retornar e compreender a formação econômica do Brasil. Como se deu a formação do sistema capitalista aqui e como ele se desenvolveu. Uma outra questão que é pontual é a gente falar sobre o racismo estrutural que existe aqui. Para isso, nós retornamos novamente e buscamos entender a partir desde a escravidão, da colonização, o processo de abolição. São questões fundamentais para a gente pensar os dias em que nós vivemos. Bom, dessa forma, queria dizer que é um tema que eu gosto de estudar muito, é o tema que eu pretendo seguir, e eu separei aqui para vocês então um combo para a gente falar sobre capitalismo e escravidão. Tudo bem? Primeiro de tudo, se a gente vai falar de capitalismo, eu não poderia deixar de começar com o Capital do Marx. Tudo bem? Eu estou com uma edição aqui que ela é linda, é muito bonita, Boitempo podia patrocinar a gente, né? Mas o canal um dia vai crescer, a gente vai ganhar patrocínio. Mas a primeira edição do Capital saiu em 1867. E aí vocês podem se perguntar, olha, mas é uma obra tão antiga, será que tem alguma utilidade para os dias atuais? E é claro que essa é uma resposta que ela é muito demorada. Há diversos estudiosos do tema que conseguem nos apontar as continuidades do Capital, mas o fato é que é uma obra marcante. Lembrando que o Marx ele se escreve muito baseado no que escreveu tanto Davi Ricardo quanto Adam Smith, tá? Que são considerados aí os pais, né, da teoria do valor-trabalho. Na verdade, Adam Smith seria o principal disso, e o Marx vem e consolida essa visão. É claro que para nós historiadores, alguns podem dizer, olha, a gente não precisa ler a obra inteira do Capital. Além desse daqui que o Marx publicou em vida, tem outros 3 que foram deixados, né, em forma de rascunho e foram terminados por outros autores. O próprio Engels publica um também, que é baseado nos escritos do Marx. Mas a primeira dica, então, a primeira obra a ser destacada aqui é o Capital do Marx. Ele vai dar toda a teoria básica para a gente de como se consolida o capitalismo, desde as suas raízes mais arcaicas. Ele volta desde o modo de circulação da mercadoria que se tinha na Idade Média e começa a construir todo o argumento. Por isso que o livro é desse tamanho. E um dos principais capítulos é o 24, que fala sobre a acumulação primitiva de capital. E aí, principalmente, que os debates em torno de países que são coloniais pode se encaixar. Então, para vocês, a primeira dica é a gente sempre retornar ao clássico, o Capital do Marx. Por muito tempo, principalmente alguns autores de viés marxista, pensaram que a gente não poderia colocar escravidão e capitalismo dentro do mesmo discurso, dentro da mesma explicação, como se essas coisas fossem totalmente separadas. Para romper um pouco com esse pensamento, é fundamental o livro do Eric Williams, que é o Capitalismo e Escravidão, que tem uma capa, na verdade, que é muito bonita. Essa edição que eu estou aqui é a edição da Companhia das Letras. E o Eric Williams, que publica esse livro em 1944, ele começa a tentar ligar essas duas coisas, explicar como a escravidão é fundamental para a consolidação do capitalismo. Mas ele está pensando em um capitalismo que é global. Tá? Ele não está partindo de um determinado país para dizer, olha, esse país, mesmo sendo escravista, ele é capitalista. Não, ele está mais preocupado em dizer, esse país que é escravista está inserido em um capitalismo que é global. Então ele vai ser uma obra-chave para a gente compreender essa ligação transatlântica, né? Entre a Europa, América Central, América do Sul e o continente africano. O Eric Williams também ele foi primeiro-ministro, né, de Trindade e Tobago,
de 1956, se eu não me engano, até a sua morte. É um autor que tem algumas contestações, evidente, porque a historiografia é isso, né? Os debates historiográficos, eles tentam sempre alavancar os discursos e os argumentos. Mas a gente não pode deixar de passar pelo Eric Williams para compreender essa virada, tá? Essa nova interpretação do capitalismo e escravidão. O terceiro livro, então, que eu gostaria de falar, esse aqui eu tenho um apego muito grande, é um autor extremamente criticado, mas é O Escravismo Colonial, do Jacob Gorender. Quem sabe mais pra frente, né, a gente não consegue fazer um vídeo mais específico sobre o escravismo colonial, trazer alguém mais específico para falar dele e gerar um debate aqui, porque o escravismo colonial, ele rompe alguns paradigmas que são muito marcantes na historiografia. Depois de Marx, o que Marx colocou lá no Capital? Que a história vai ser dividida em algumas etapas, né? Então a gente teria o escravismo antigo, o modo de produção escravista antigo, o modo de produção feudal, depois teríamos o modo de produção capitalista e, por fim, nós teríamos uma revolução que passaria para o sistema socialista de produção. Essa divisão em etapas foi absorvida pelos autores marxistas. Eu posso citar alguns exemplos aqui, como o Nelson Werneck Sodré, que tenta encaixar o Brasil nessas divisões. O que o Gorender faz, que a meu ver é tão especial, é tão inovador? O Gorender diz, olha, eu não vou trabalhar com as categorias prontas do Marx. Ele retorna aos conceitos primários do Marx e a partir disso ele gera um novo modo de produção. Tá? Então ele escapa daquela divisão em 4 modos de produção que o Marx criou e ele diz o que acontece no Brasil colonial e imperial, porque ele leva o sistema escravista para o império também, ele diz é algo diferente daquilo que Marx falou. É algo novo, mas ele sendo um marxista profundo, ele volta nos conceitos de Marx e cria um novo modo de produção para interpretar o Brasil. Por isso que eu destaco aqui o Gorender, porque é uma quebra de paradigmas. Ele é criticado tanto pelos não marxistas, quanto pelos próprios marxistas, porque eles costumavam seguir a divisão que o Marx criou. E o Gorender diz, não, isso não serve para explicar o Brasil. Vale ressaltar também que esse livro é produto de uma série de palestras, de cursos que o Gorender deu enquanto ele esteve na cadeia. Acho que um dia a gente pode falar um pouco da vida do Gorender aqui, que é uma biografia maravilhosa, é um cara que sempre atuou pela luta dos oprimidos, e ele deu cursos enquanto esteve preso durante a ditadura, e na cadeia ele desenvolveu, perto de outros intelectuais também, muitas ideias que depois estão registradas aqui no livro, certo? Agora a gente vai falar de 2 livros que são mais recentes, né? Eu esqueci de comentar, mas o Escravismo Colonial é de 1985. E agora a gente fala um pouquinho sobre o Dale Tomisch, que tem esse livro aqui também com uma bela capa, intitulado Prisma da Escravidão, Trabalho Capital e Economia Mundial, que o Dale Tomisch apresenta uma tese que é fundamental para a gente, que é a da segunda escravidão. Tá? Isso depois vai ser absorvido pela historiografia, vai reverberar na historiografia, então por isso que eu destaco ele aqui para vocês. A segunda escravidão para ele seria uma nova articulação, seria uma rearticulação de todo o sistema escravista a partir de meados da segunda metade, né, do século XIX. Então, se a gente pensar aqui no Brasil, como que o escravismo permaneceu a partir da metade do século XIX, sendo que ele estava em decadência em outras partes do mundo? E para isso é muito importante a gente pensar uma cadeia global, né? O Dale Tomisch, ele destaca depois a produção açucareira em Cuba, a produção algodoeira no sul dos Estados Unidos e a produção cafeeira aqui no Brasil, que se inicia muito fortemente no Vale do Paraíba e depois migra, né, para o oeste paulista. Ele tenta dizer como que a escravidão permaneceu durante essa segunda parte do século XIX se o sistema escravista estava em decadência em boa parte do mundo. É a partir daí que ele cria o conceito de segunda escravidão, tá bom? Então, novamente, Dale Tomisch, um autor fundamental aqui para a gente pensar o tema. E por fim, para a gente chegar no último livro de fato, para vocês também não ficarem cansados,
a gente vai falar de escravidão e capitalismo histórico no século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos, que é uma organização, na verdade, feita pelo Rafael Marquesi e o Ricardo Salles, mas que conta com diversos capítulos de historiadores cubanos, norte-americanos, né? O próprio Marquesi, brasileiro, Salles. E aqui, a interpretação principal é a tentativa de fazer uma história global. Ou seja, a história global não é aquilo que pode parecer, para quem nunca ouviu o termo, que é falar de uma história que compreenda o mundo inteiro. Né? A gente vai falar de um assunto e vamos falar sobre esse assunto no mundo inteiro. Não. A história global é justamente a gente tentar explicar o capitalismo e a escravidão não de forma isolada em um único país, mas entender que tem influências que são externas. Tá? Então ele articula o tempo todo o tráfico transatlântico, a influência que alguma ação que é tomada nos Estados Unidos pode influenciar diretamente aqui no Brasil. Então, novamente, aqui o destaque é para Cuba, Brasil e Estados Unidos. É uma tentativa de colocar esses três países em uma abordagem que traz semelhanças e rupturas entre eles. O Marquesi ele é conhecido, né, por fazer essa tentativa de história global. Também é uma outra perspectiva de história. A gente pode contrapor a história global a diversos outros modos de se fazer história, a uma história social, uma história vista dos de baixo, uma micro-história, né? Esse é mais um modo de se fazer história. Então, eu espero que com esses 5 livros que eu indiquei aqui, e vocês possam fazer proveito, né? A gente também pode conversar aqui no canal. Fico muito feliz que eu tenho recebido sempre mensagens e debates muito produtivos. E ressaltar que é evidente que esses livros não representam a totalidade do que é produzido, tá? Eu destaquei aqui aqueles que mais me agradam e aqueles que eu tenho conhecimento, que eu li. Porque não basta eu chegar aqui e despejar para vocês que existem 35, 40 livros sobre o tema, sendo que depois a gente não vai poder conversar sobre isso. Esses são os livros que eu li e que eu consigo conversar com vocês e que eu sei que são centrais para a historiografia. Bom, quem puder curtir e compartilhar o nosso vídeo e o canal eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Um abraço a todos e todas.